Chegamos ao momento em que as oitavas de final estão 90% definidas. Eu falo 90% porque ainda nós temos ainda a definição do grupo H, com Real Madrid jogando contra Red Bull e Al Hilal contra Pachuca. Mas esse boletim vai ser muito bom. Eu vou fazer um apanhado aí desde o jogo do Flamengo até o Manchester City golear a Juve agora há pouco. Bora para mais um episódio. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, dá like, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. E eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos, meus amigos, para dar uma análise diferente do que normalmente a imprensa dá, viu? Muita coisa do que eu falei aqui ao longo desse último ano, ou dos dois últimos anos, se concretizou, principalmente agora, na última rodada. Então vamos fazer um apanhado, se inscreve aí, dá um like. Esse é o boletim de número 11. Galera, então vamos aí, eu havia parado aí, né, após o Boca Juniors ter empatado com o Auckland City, eu tenho que fazer o comentário disso. Boca Juniors, um time com a camisa pesada, mas que infelizmente contra o Auckland City deixou muito a desejar. Assim, galera, o que falar, cara, de um Boca que poderia ter ganhado do Benfica, do Boca Juniors que chegou a empatar contra o Bayern de Munique, um time infinitamente superior, mas que empatou 1-1 com o Auckland City. Não sei se a gente olha a desmotivação do Boca Juniors, o que eu acho que não existia, muito pelo contrário, eles estavam muito motivados para ganhar aquele jogo, né, contando que o Benfica não ganhasse do Bayern de Munique, o que foi uma surpresa tremenda. Mas empatar com o Auckland City, então assim, será que o Auckland City, analisando o jogo, jogou bem para merecer ou o Boca Juniors jogou mal? Eu acredito que os dois. Por isso que esse resultado de 1-1 foi impressionante. Parabéns para o Auckland City, que mesmo mostrando que é um time amador, meu amigo, o contador do time, o cara que trabalha com contabilidade, fez gol no Boca. Fica a reflexão, Boca Juniors sai do Mundial de Clubes, infelizmente não consegue se classificar para as oitavas de final. Benfica e Bayern avançam. Pro grupo D, galera, como não falar do Flamengo, né? Flamengo veio com um time misto. Jogou com o Pedro, jogou com o Everton Cebolinha, jogou com o Alan, enfim, né? E o Los Angeles FC veio propondo o jogo. Flamengo dominou o jogo. Realmente, vocês podem ver aí na barra de saturação que o Flamengo, ele foi muito mais presente no jogo, meteu 3 bolas na trave, mesmo com o time misto. Mas o Los Angeles FC ainda com contra-ataque conseguiu, com Buanga, como sempre. Né, eu falei aqui no episódio aqui dos 32 times do Super Mundial. Buanga vai lá e faz o gol. E depois, Jorginho Wallace vai lá e empate. Mas aí o Flamengo não consegue 100% de aproveitamento, mas se classifica em primeiro do grupo à frente do Chelsea. Chelsea que tranquilamente meteu 3-0 no Esperance. A Esperance ameaçou o Chelsea, mas o Chelsea conseguiu botar a bola no pé e ao final dos dois tempos conseguiu mostrar realmente que, pelo orçamento que tem, né, poderia fazer frente ao Esperance da Tunísia. Tá? Fez 3-0 e se classificou como segundo clube, o que para mim assim não foi uma grande surpresa, né, já visto que eu imaginava que o Flamengo teria, né, um time totalmente combativo contra o Chelsea, iria disputar realmente a primeira posição no grupo, mas ficou alerta pro Chelsea, né, principalmente para respeitar o Flamengo, que na minha opinião, por enquanto, é o time brasileiro que mostrou o melhor futebol no Super Mundial. E aí ontem, galera, o jogo que vocês não poderiam perder, acredito que você não perdeu, foi River Plate e Internazionale de Milão. Olhando a trajetória da Internazionale, empatando com o Monterrey no primeiro jogo, mesmo tendo sido superior nos dados, tá? E sofrendo contra o Urawa Reds na segunda rodada, eu imaginei que o River Plate poderia fazer frente. E no início do jogo, realmente, o River Plate mostrou que estava realmente com vontade de ganhar e que só dependia dele para classificar, né? Na minha opinião, iniciar com o Borja, talvez o Galhardo, ele quis um jogador com um físico presente, um jogador que pudesse fazer um pivô frente à zaga, que é uma das zagas mais altas, que é a da Internazionale de Milão, mas aí não teve como. O Lucas Martinez foi expulso, tomou um cartão vermelho no meio aí do segundo tempo, e aí, cara, o River Plate, que estava totalmente combativo e mesmo, né, sofrendo uma pressão considerável da Internazionale, vocês podem ver aqui que o River Plate ele foi predominante, ele conseguiu impor o ritmo de jogo até dos 10 mais ou menos do primeiro tempo até a metade desse primeiro tempo, aí não conseguiu suportar.
tomando um gol do Esposito aos 72 e do Bastoni próximo dos 90. O Esposito, ele corta, né, o zagueiro do River no lançamento por dentro, ele corta e bate no canto com força, e depois o Bastoni com um golaço, uma infiltração pelo meio, bem característica da Internacional de Milão, faz o gol e mostra o melhor desempenho, né, Internacional, e mostra o melhor desempenho dos 3 jogos, né, passou aperto com o Monterrey, passou aperto com o Urawa Reds, tá? Então todo aquilo que eu falava pra vocês, que não existe mais time besta no Mundial, não existe, pessoal. Tá? E principalmente o fator Copa do Mundo, em que você tem 3 jogos para você se provar, você tem 3 chances para conseguir um bom resultado. Tá? Internacional passou aperto que não deveria ter passado. Haja visto que foi a finalista contra o PSG, né? Não tô nem considerando o caso que tomou 5 do PSG, né? Mas vocês percebem que brincou com o perigo a Internacional de Milão, que era a favorita ali pelo grupo, né? E no mesmo horário, o Monterrey contra o Urawa Reds me faz 4-0. Cara, assim, o Urawa Reds que deu pau, que dificultou a vida, principalmente da Internacional de Milão, tá? Mas aí o Urawa Reds não aguentou, o Monterrey entrou com um jogo totalmente propositivo, um jogo totalmente para frente, porque também ele precisava dessa vitória, ele estava atrás, ele precisava dessa vitória. E galera, vocês viram o gol que o De Ossa fez? A pancada que o De Ossa, eu falo pra vocês que esse De Ossa, cara, que eu queria ele no Palmeiras, o Nelson De Ossa, ele joga muito. Eu vi na final do Mundial de Clubes, quando ele jogava pelo Pachuca, que esse cara joga o fino da bola. Tem passada larga, uma ótima marcação, consegue infiltrar bem, protege bem a bola. Nelson De Ossa vai dar trabalho nas oitavas. Já vamos falar, né, dos times que vão se enfrentar nas oitavas de final, né? Então o Monterrey vence o Urawa Reds por 4-0, 2 gols de pancada. Berterame, o melhor avaliado atacante, jogou demais. Berterame, e Monterrey perdeu o gol pra caramba. O Urawa também perdeu o gol, mas nada comparado. Aí vocês podem ver a barra de saturação, que realmente a proposição do jogo veio do Monterrey, tá? E realmente essa era a nossa dúvida, né? Lá atrás, quando eu tava conversando com vocês, que a briga entre o segundo lugar ficaria entre River Plate e Monterrey pela força, né? Mesmo a Internacional não tendo ido muito bem ali, já na abertura contra o Monterrey, tendo passado sufoco, né? Na segunda rodada, né? E deu Monterrey, porque River Plate não conseguiu vencer o Monterrey. Era necessário, nesse confronto entre CONCACAF e Conmebol, que o River Plate se fizesse presente, tá? Um jogo do River Plate, principalmente, muito abaixo do Mastantuono, que já foi vendido para o futebol europeu. Um jogo muito abaixo, foi vendido para o Real Madrid. Então, assim, Mastantuono, que seria de forma análoga a uma revelação do River Plate para o futebol europeu, assim como o Estevão do Palmeiras, eu acho que ele está bem a cara do Estevão, está abaixo do que era o esperado do Mastantuono nesse Super Mundial, tá? Era um jogador que deveria resolver, mas que não conseguiu resolver pelo River Plate. E aí os 2 times argentinos não conseguem se classificar para as oitavas. E o time mexicano vai. O único time mexicano a se classificar. Olha, o mexicano se classificando e os 2 argentinos não passando. Algo que era talvez pouco provável, né? Levando-se em conta que o Pachuca não jogou ainda, mas também não tem chance, né, de classificar, já visto que perdeu os 2 últimos jogos. Então vocês viram, até o grupo E a gente já teve algumas novidades, né? Principalmente ali, eu digo, cito Porto, cito Botafogo, Porto pelo nível abaixo, Botafogo por ter batido o Paris Saint-Germain, tá entendendo? No grupo C, eu imaginava que o Boca seria jogo duro, e realmente, mas não que empataria, por exemplo, né, com o Auckland City. No grupo D, normalmente, e no grupo E, essa diferença. Já no grupo F, o Fluminense fez um jogo duríssimo contra o Mamelodi Sundowns, que teve muita chance. O Mamelodi Sundowns, um jogo propositivo, um jogo pro ataque, de muito toque de bola, vocês podem ver os dados aí, dá uma olhada como que foi a proposição do Mamelodi Sundowns, foi maior do que a proposição do Fluminense, porque o Fluminense também só precisava de jogar pelo empate. Arias sempre dominando o jogo, né, começando com Arias, com o Nonato, com o Canóbio, e o Cano como centroavante no lugar do Everaldo. Só que o Cano também um pouco abaixo, voltando de lesão, ainda não tá 100%. E o Renato Gaúcho jogou o jogo. O Fluminense toma um aperto no primeiro tempo. O Fábio teve que trabalhar bastante, tá? A zaga jogou bem. O Mamelodi Sundowns me surpreendeu pelo nível de futebol. Para mim foi uma surpresa nesse Mundial, o nível de futebol, principalmente pelo jogo dos 4-3
contra o Borussia Dortmund, em que o Mamelodi quase consegue empatar, tava ganhando de 1-0 quando entregou aquele gol na segunda rodada, né? Mas aí não deu, o Fluminense consegue empatar com o Mamelodi Sundowns por 0-0, e assim, galera, o Fluminense pra mim tá bem parecido com o Palmeiras. Não surpreendeu, o Palmeiras surpreendeu no início contra o Porto, mas depois que a gente viu o jeito que o Porto jogou contra o Arli, naquele 4-4, e principalmente perdendo pro Inter Miami, aí a gente fala, Palmeiras, deveria ter ganhado, porque o Porto tava abaixo de todos os times da Europa. E o Fluminense, pelo que jogou contra o Borussia Dortmund, que ficou injustiça não ter ganhado do Borussia, passa perto com o Sam HD, mas consegue virar o jogo, né, depois daqueles 2-1, quase tomou 3-1, tá, do Sam, olha como que são as coisas, mas vira aquele 4-2 e tem um jogo dificílimo, tá, fazendo algumas substituições aí contra o Mamelodi no segundo tempo, e aí no segundo tempo consegue cadenciar mais o jogo, entrou o Keno, mas assim, conseguiu administrar mais e também se classificou. E é óbvio, né, daí Fluminense se classifica em segundo e Borussia Dortmund no grupo F em primeiro, né, times brasileiros 100% nas oitavas de finais. Talvez a única dúvida nossa seria o Botafogo, cara, porque é óbvio, velho, como que o Botafogo ia me classificar nesse grupo? Pois bem, bem-vindo ao Mundial de Clubes, meu amigo. Bem-vindo ao Mundial de Clubes, tá? E agora há pouco nós terminamos então, né, o grupo G, Manchester City e Juventus. Jogaço. Pelo que a Juve vinha jogando e pelo que o City vinha jogando, eu sabia que seria um jogo dificílimo para as duas partes, mas não foi. Manchester City mostra que é um dos melhores times desse Super Mundial. Faz 5-2 na Juve, tava 5-1. Tá? Jogou fácil, posse de bola, deem uma olhada no gráfico, meus amigos. Dá uma olhada nesse gráfico. O City abre o placar, mas aí entrega uma bola pro Kopenmeiers, empata, beleza. Mas aí o City passeia demais, cara. Né? Asterisco pra Doku e pra Savinho, tá? Tão jogando fino da bola. Doku é meio atacante esquerdo. Cara, que passada cabreira que esse Doku tem, tá? E percebam que o City, ele veio ali, não veio nem muito no mistão não, cara. Eles já estão quase com a força 100%, né? Ó, jogaram com o Rodri, jogaram com o Bernardo Silva, jogaram com o Savinho, com o Doku, depois entra Haaland, entra Phil Foden no segundo tempo. Então, assim, né, a Juve veio, né, fusão, né, jogou com o Locatelli, jogou com o Kenny, jogou com o Vlahovic, que fez gol, com o Vildic, né, que fez vários gols aí na rodada, mas não teve como, a Juve não aguentou o poderio ali do Pep Guardiola, tá, Igor Tudor, o mesmo sendo um bom treinador, a gente percebe assim que ele não conseguiu, o 3-4-3 da Juve não aguentou, né, o 4-1-4-1 do Pep Guardiola, que na verdade vira às vezes 6 atacantes ali pressionando as linhas da Juve, pressionando as linhas do adversário ali dentro da área. Cara, assim, o ajuste fino que o Manchester City tem em tocar a bola, em driblar, em proteger a bola, e fazer aquele jogo de futsal apertado, é superior à Juventus. A Juventus, ela não conseguia ficar muito bem com a bola e tentava contra-ataques. Teve poucas oportunidades ali no jogo e o jogo foi o que foi. Vocês podem ver depois, passearam aí no segundo tempo. O Manchester City enfiou 3, nossa, uma pancada, cada golaço. Haaland não entrou muito bem, né? Você que assistiu o jogo, o Haaland não entra muito bem. Faz aquele gol ali, o primeiro gol dele ali meio na cagada, ali bateu na perna dele ali, bambeou, né? Viu que mais estava na cara do gol, né? Empurrou pra dentro. Depois Foden, depois o Riley fizeram e fecharam o caixão. Aí o Juve descontou com o Vlahovic, né? E aí como que ficou, né? Os dois estavam empatados com 6 nesse grupo. E aí o grupo G ficou o Manchester City sendo o único time com 100% de aproveitamento. Tome nota disso. Manchester City, o único time com 100% de aproveitamento. Manchester City tem 5 jogos na história do Mundial de Clubes e nunca perdeu nenhum. Bayern tinha 100% de aproveitamento e perdeu pro Benfica. Mas ainda, em termos de Mundial de Clubes, também mantém 100% de aproveitamento. E vamos ver o que vai dar, né? City primeiro, Juve com 6 pontos em segundo. E mais tarde aí, nós teremos Red Bull Salzburg e Real Madrid, Al Hilal e Pachuca, né? Real Madrid e Red Bull Salzburg ambos com 4 e o Al Hilal com 2 empates, né? Tá com 2. Ou seja, quem perder no jogo do Real contra o Red Bull, fica fadado a ser passado pelo Al Hilal, que pode vencer o Pachuca e chegar a 5 pontos, galera, 5 pontos. Mas agora a gente tem que falar do chaveamento, né, galera? Porque o chaveamento foi uma loucura, Graças a Deus os 4 brasileiros passaram, né? E a gente já tem, né, uma configuração bem pauleira aí, né? Palmeiras pega o Botafogo já no sábado. O que falar desse jogo do Palmeiras e Botafogo? Lembrando amanhã que eu vou fazer uma live às 8 horas da noite pra gente daí já comentar toda a primeira fase do Super Mundial e os confrontos, tá? De maneira mais
esmiuçada, tá? Mas eu acredito que o Botafogo seja ligeiramente favorito nesse jogo, porque ele veio de um grupo pedreira, meu amigo. Entendeu? Só que a diferença é que o Botafogo ele vai ter que sair pro jogo, tá? E tendo visto os últimos jogos do Palmeiras, o Abel vai ter que reformular esse time, cara. Para mim, o Botafogo está acima do Palmeiras pela campanha e pelo momento que está vivendo no Mundial, né? Nós temos um pregresso, né, algo passado, em que o Palmeiras teve aquela virada histórica em cima do Campeonato Brasileiro, mas depois foi eliminado na Libertadores e perdeu o Campeonato Brasileiro na sequência, tá? Então, vai ser um jogaço sábado, 13 horas, galera. Sábado, 13 horas, meu Deus do céu. Infelizmente, 2 brasileiros pegaram, mas já temos um time de fora da Europa classificado para as quartas de final, que vai sair do Palmeiras e Botafogo. Nós vamos ter também Chelsea e Benfica, e na minha opinião esse jogo está bem aberto. Eu não acho que existe um favorito. Não pelo Benfica ter ganhado do Bayern, não, porque o Bayern veio misto, mas o Bayern no segundo tempo com o time titular não conseguiu bater o Benfica, tá? E Chelsea, né, não conseguindo vencer o Flamengo, tendo dificuldades em vencer o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo é um time seria da prateleira B da Europa, tranquilamente, mostrou, né, pro Chelsea que o Chelsea não tá com a bola toda, né? Chelsea não tem poderio bélico para bater, por exemplo, o Manchester City, acredito que não tem poderio para bater um Bayern, e muito menos um poderio para bater um PSG. Então, assim, acredito que Chelsea e Benfica é um jogo bem aberto. E o vencedor de Palmeiras e Botafogo pega Chelsea e Benfica. Então percebem que a parte de Palmeiras e Botafogo existe uma chance real de um dos dois times conseguirem chegar numa semifinal? Existe, galera. Existe essa chance. Porque eu acredito, percebam que Palmeiras ou Botafogo possuem chances reais de chegarem numa semifinal. Porque Palmeiras e Botafogo, eles tranquilamente têm chance, pelo menos, para bater em Benfica e bater em Chelsea. O Flamengo já provou isso e o próprio Botafogo mostrou isso junto com o PSG. Tá? Palmeiras vai ter que melhorar esse futebol, mas já temos uma chance de algum time de fora da Europa chegar numa semifinal. Cuidado! Cuidado, Benfica e Chelsea! Porque o time que sair do Palmeiras e Botafogo é bom vocês botar a barbinha de molho, tá? E aí agora o City, né, como primeiro do grupo, vai esperar o classificado, né? Esperar se vai ser Red Bull Salzburg, talvez, né? Real Madrid ou Al Hilal, né? Que pode pegar desse lado da chave. E Internacional e Fluminense, né? Assim, Fluminense tem chance. Tem chance. Mas o favorito é a Internacional de Milão, né? Eles acordaram. Eles acordaram. O Fluminense, ele tem chance. E o Fluminense não vai agora ter que ficar só na defesa. O Fluminense tem chance de fazer ótimos contra-ataques na Internacional, que não tem uma defesa, não tá mostrando uma defesa 100% nesse Mundial. O Fluminense ele tem mais bola que o River Plate, na minha opinião, mostrou mais futebol que o River, por exemplo, nesse Mundial. Então eu acho que é possível sim o Fluminense ganhar da Internacional de Milão. Só que assim, cara, por exemplo, você vê uma Internacional contra o River, todos os caras da Internacional rezando no início do jogo, cara, o negócio começou a ficar bem sério agora nesse Super Mundial, tá? Renato Gaúcho, eu acredito que deve vir com uma formação parecida com o que ele começou com o Borussia Dortmund. Talvez, não sei se ele vai manter o Cano, talvez já colocando o Keno no início do jogo, né? Arias absoluto. Eu não sei o que o Renato Gaúcho vai, mas eu tenho certeza que o Renato Gaúcho, ele é um excelente treinador. Ele vai preparar muito bem o time para enfrentar a Internacional de Milão. Do outro lado, PSG e Inter Miami, né? Tudo indica que vai dar PSG, mas Inter Miami mostrou que é time casca grossa contra Porto e contra Palmeiras, tá? Então assim, vamos ver o que Mascherano vai armar, mas normalmente vai dar PSG. Quem ganhar desse jogo do PSG e Inter Miami pega de Flamengo e Bayern. Bayern pra mim tá entre top 4 desse Mundial, se não for o primeiro, mesmo tendo perdido pro Benfica, tá? Bayern, assim, massacrou Boca Juniors. Boca Juniors, um time que mostrou ser um pouco abaixo, apesar da garra, né, apesar de toda a torcida, né? Bayern mostrou que tem muita qualidade. O Olise, galera, e Coman, meu Deus do céu, não vou nem falar de Harry Kane, de Kimmich, mas Coman e Olise, cara, meu Deus do céu, que qualidade tem o Bayern. Só que vocês têm Filipe Luiz e Flamengo é um time que tá apresentando o melhor futebol do Brasil. E jogo pra frente, galera. E eu tenho certeza que o Flamengo não vai ficar retraído. O Flamengo, o negócio dele é jogar pra frente, tá? Obviamente, com certeza o Bayern vai empurrar mais o Flamengo, eu não tenho dúvida. Mas, pra mim, esse é um jogo aberto, galera. Sinceramente. Porque se o Bayern quicar, igual, por exemplo, aquele gol que o Montiel faz de meia-lua lá no empate do Boca Juniors, o Flamengo tem condições e qualidade
infinitamente superior para fazer gol no Bayern, entendeu? E tem muita qualidade para se defender, tá? Então, assim, não tenho o que falar, vai ser um jogo aberto. Bayern é o favorito? A princípio, sim. Mas não me surpreenda se o Flamengo for para as quartas de final contra um PSG, por exemplo. Não vai me surpreender. E se o Flamengo ganha do Bayern, galera, para segurar o Flamengo, porque daí você vai ter Juventus contra o primeiro, né, do grupo H, que daí provavelmente deve ser Real Madrid, acredito eu, tá? Então, assim, vai sair, né, ele pega o PSG e se ele ganha do Bayern ou de PSG Inter Miami na semifinal, não tô falando que é fácil, tá, galera? Daí ele pode pegar um desses quatro, né? Porque daí nós vamos ter Juventus contra o Real Madrid, provavelmente, tudo indica, dois times embaçados pro Flamengo ganhar. Acredito que o Flamengo contra o Juventus tem uma maior chance. E Borussia Dortmund e Monterrey, que daí desses dois eu acredito que o Flamengo tem tranquilamente aí chance de ganhar dos dois. Tá? Borussia Dortmund e Monterrey, pra mim, Flamengo passa o rodo aqui. Fácil, né? O jogo difícil vai ser Bayern e PSG pro Flamengo e depois um Real Madrid na semi. Tô falando aqui, mas, cara, você vê 3 europeus bombados pro Flamengo pegar também. E o Palmeiras era pra estar nesse lado, né, galera? O Palmeiras era pra estar nesse lado, né? O lado do Palmeiras ficou um pouco mais acessível. O Palmeiras ganhando do Botafogo, pega Chelsea ou Benfica. E daí depois vai pegar ali, provavelmente, o Manchester City. Daí na semifinal não tem conversa, né? Na semifinal não tem conversa, né? Então, até agora nós temos da chave, aqui que eu tô mostrando na tela pra vocês, da chave do Palmeiras, nós temos 3 clubes, né, até agora, né, 3 clubes que são de fora da Europa, dentre os 8, talvez tenhamos a confirmação de um quarto, né, talvez seja o Al Hilal, né, nós já vamos ter 50% aqui, 4 times de fora da Europa. E na outra chave nós temos Flamengo, Monterrey, Inter Miami, ou seja, nós podemos ter 9 ou 8 europeus dentre os 16, galera, isso é 50% dos times nas oitavas de fora da Europa. Percebam como o Mundial de Clubes potencializou os clubes que estão no meio da temporada e que estão realmente levando mais a sério do que principalmente os europeus na primeira rodada. Isso é fantástico, galera, pro Mundial é fantástico, cara. Eu tinha o sentimento, cara. Eu acompanho esse negócio há mais de 30 anos, galera. Eu tinha um sentimento que eu falei, cara, é possível, cara. 2 times de fora da Europa, no mínimo, nas quartas. Eu acho que vai ser possível. E um time de fora da Europa, pelo menos, na semifinal. Porque hoje, entre prateleira A da Europa, nós temos quem? 6 times. E do Mundial tem 4. Real Madrid, City, Bayern e PSG. Aí talvez eu colocaria Liverpool, quer dizer, e Barcelona, né? Pra falar dos 6. O resto, galera, o Palmeiras, mesmo não estando bem, Palmeiras é aquele time que eu também considero que seria nível da prateleira B da Europa junto com o Flamengo, tá? E junto com o Botafogo. Fluminense um pouco abaixo, tá? Mas isolando o futebol, o Palmeiras é um time que não joga bem, mas pra ganhar do Palmeiras, meu amigo, é muito embaçado, cara. É embaçado pra ganhar do Palmeiras. Palmeiras, cara, ele joga mal, ele sai atrás do resultado, mas pra bater o Palmeiras, cara, o time tem que suar sangue, velho. Por isso que não vai ser fácil pro Botafogo. Então hoje eu considero que fora a prateleira A da Europa, fora essa prateleira desses 6 times que eu citei, né, eu acredito que Flamengo, Palmeiras e Botafogo, eles mostraram que estão no nível dos times da prateleira B, assim, ó. Conseguem dar jogo com esses times. Vocês não tenham dúvidas, tá? Tô considerando o Porto como prateleira C aqui, tá? Porto não é a prateleira B, não. Mostrou agora que precisa comer muito arroz e feijão, tá? Mostraram, assim, o Palmeiras, Flamengo. Então os times brasileiros, né? E até o Monterrey. Mostraram que estão aí pra jogo, né, galera? Mostraram que estão aí pra jogo. Isso foi bom, cara, pra gente medir força com eles. Foi bom pra realmente a gente... para o mundo entender que o futebol sul-americano está num nível mais elevado do que eles pensaram. E essas últimas 4 Libertadores, em que 4 times brasileiros venceram, né? Isso realmente mostra que o futebol brasileiro está desgarrando do nível do futebol da América do Sul. River e Boca não se classificaram, cara. Entendeu? Os 4 brasileiros foram e os 2 argentinos. Isso não é coincidência. E não é coincidência. Não foi uma coincidência o Flamengo ganhar do Chelsea. Não foi coincidência os 4 se classificarem, os 4 brasileiros. Isso é muito bom. Só que daí entra naquela situação. Porque agora, meus amigos, agora é a hora que realmente o bicho vai pegar. Agora é a hora que o europeu vai vir com tudo. A partir das oitavas de final, né, nós vamos ver realmente os times europeus indo com tudo.
Agora, cada jogo, né? Cada jogo é uma final. E cada time agora tem 4 jogos para se sagrar o campeão da Copa do Mundo de Clubes desse Super Mundial. Palpites entre as chaves, eu acredito que Palmeiras e Botafogo têm uma maior chance de chegar na semifinal, tá? Porque, né? Infelizmente, né? Pro lado ali do Flamengo, bater Bayern e PSG para chegar numa semifinal vai ser bem complicado, bem difícil, o que não é impossível, tá? O que não é impossível. Que loucura, cara. Que loucura. Daqui a pouco aí agora, eu já vou postar agora à noite mesmo esse vídeo, tá? E cara, vamos lá, comenta aí o que você acha, tá? Qual que é a tua opinião a respeito aí do desenrolar do Mundial. Lembre-se que amanhã eu vou entrar com uma live junto com o meu correspondente, o Renan. A gente vai entrar com uma live aí, falando a respeito aí desses confrontos, comentando cada time, cada trajetória do time. E aí a gente quer principalmente ouvir vocês. Ouvir você que me acompanha no canal, você que é fiel aqui ao meu canal, vocês que são inscritos. Eu quero ouvir vocês aqui no canal durante a live. Deve ficar com a live pelo menos por umas 2 horas. Se você não conseguir entrar às 8, entra às 8h30, entra às 9, entra às 9h30. Que a gente vai estar comentando, vai estar respondendo o chat, vai estar trocando uma ideia. Porque no sábado começa, meu amigo. Começa as etapas do Mundial de Clubes. E eu já cito para vocês aqui, como é uma porrada de jogo e o meu tempo é curto, né? Eu separo bastante meu tempo, eu separei bastante meu tempo para assistir os jogos, para depois comentar com vocês e gravar. Agora os jogos vão diminuindo e a gente consegue esmiuçar mais os comentários de todos os jogos. E teremos mais lives na semana que vem, principalmente depois das oitavas, tá? Aí a gente vai conseguir interagir mais, né? Aí eu vou conseguir interagir mais com vocês aqui, porque agora só são 16 times e agora, se a pancadaria já estava solta, meus amigos, agora o mundo inteiro futebolístico está olhando agora para esse Super Mundial. E tá sendo divertido ver a imprensa mundial comentando o desempenho dos brasileiros, o mau desempenho de alguns europeus, o mau desempenho dos argentinos, os portugueses baixando a bola, tá? A surpresa dos times americanos, né, principalmente do Inter Miami, classificando nesse grupo. Acompanhar a imprensa está sendo demais, principalmente a imprensa internacional. A imprensa nacional, eu tenho uma opinião meio formada aí, tá tudo certo, alguns comentários bem previsíveis, né? Mas, né, é importante também acompanhar para a gente formar nossa opinião a respeito dessa melhor competição de clubes da história e que com certeza vai se repetir. Beleza, galera? Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui, cara, comenta aqui embaixo. O que você acha disso? O que você acha dessa rodada? Compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. 8 horas amanhã live, sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube e até amanhã.